Ele entrou naquele restaurante luxuoso, achando que seria apenas mais uma noite comum. Mesas elegantes, pessoas importantes, conversas baixas, tudo parecia perfeito. Mas um simples gesto de desprezo, feito sem pensar, acabaria revelando algo muito maior do que orgulho ou dinheiro. Uma atitude que mudaria a vida de uma mulher simples e ensinaria uma lição que ninguém ali dentro jamais esqueceria. Essa é uma história sobre humildade, respeito e justiça. Uma história que vai te emocionar profundamente do começo ao fim. Antes de começarmos, me conta uma coisa bem rapidinho. De qual cidade você está assistindo essa história agora? Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Fica comigo até o final, porque o desfecho é daqueles que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre como tratamos as pessoas no dia a dia. O restaurante ficava em uma das avenidas mais caras da cidade. Portas de vidro espelhado, lustres de cristal, garçons alinhados como se estivessem em um desfile silencioso de elegância. Ali não se ia apenas para comer, ia-se para ser visto. Empresários, políticos, influentes, todos sentavam-se àquelas mesas com a certeza de que pertenciam àquele lugar. E entre eles, quase invisível, estava Rosa. Rosa era a faxineira do restaurante. Mulher simples, morena, mãos marcadas pelo trabalho pesado, uniforme discreto e um olhar sempre baixo. Não por vergonha, mas por costume. Ela chegava antes de todos, saía depois de todos, e conhecia cada canto daquele lugar melhor do que qualquer gerente. Mas quase ninguém sabia o nome dela. Para a maioria, Rosa era apenas a moça da limpeza. Naquela noite especial, o restaurante estava mais cheio do que nunca. Um grande evento corporativo acontecia ali. Entre os convidados estava Eduardo, empresário respeitado, bem-sucedido, acostumado a ser obedecido. Eduardo gostava de controle, de ordem, e principalmente de não ser contrariado. Assim que entrou, observou tudo ao redor com olhar crítico. Nada podia estar fora do lugar. Foi então que ele viu Rosa. Ela limpava discretamente o chão próximo a uma das mesas, com cuidado para não atrapalhar ninguém. Mas aos olhos de Eduardo, ela estava no lugar errado. Eduardo chamou um garçom com um estalo de dedos. "O que essa mulher está fazendo aqui agora?" Disse em voz alta, sem se preocupar se alguém ouviria. O garçom tentou explicar que ela fazia parte da equipe, que estava apenas cumprindo o horário, mas Eduardo não quis ouvir. Isso é um restaurante de alto padrão, não um lugar para esse tipo de serviço na frente dos clientes. As conversas ao redor diminuíram. Algumas pessoas olharam, outras fingiram não ver. Rosa ouviu tudo. Ela parou por um instante, respirou fundo e continuou limpando. Não respondeu. Não discutiu. Ela já estava acostumada a engolir palavras. Enquanto Eduardo se sentava, satisfeito por colocar ordem, Rosa sentiu algo diferente. Não era raiva. Era cansaço. Um cansaço acumulado de anos sendo invisível. Ela não sabia, e ninguém ali imaginava, que aquela noite seria o começo de algo muito maior. Porque, em algum lugar daquele mesmo restaurante, alguém observava tudo em silêncio. Alguém que tinha poder e memória, e que não esquecia como as pessoas tratavam quem achavam que não tinha valor. Rosa terminou o serviço naquela área e se afastou. Eduardo brindou com os amigos, rindo alto, seguro de si. Mas o que ele não sabia é que naquele restaurante a verdadeira autoridade não se sentava à mesa. Ela observava, e o que viria a seguir mudaria o destino de todos. Naquela noite, depois do episódio no restaurante, Helena caminhava devagar pelas ruas iluminadas da cidade. O uniforme simples ainda cheirava a produto de limpeza e o coração estava pesado. Ela não chorava, não porque não doía, doía muito, mas porque ela já tinha aprendido, desde cedo, a engolir certas humilhações em silêncio. Enquanto isso, no último andar do restaurante, Eduardo Morelli, o empresário que havia expulsado Helena diante de todos, observava a cidade pela janela de vidro. O restaurante estava cheio, o faturamento alto, mas algo não estava certo. Ele lembrava do olhar dela. Não era raiva. Não era medo. Era dignidade. E isso o incomodava mais do que qualquer confronto. Horas depois, já em casa,
Eduardo tentou dormir, mas a cena não saía da cabeça. A forma como Helena pediu desculpas, mesmo sem ter feito nada errado. A maneira educada como ela se retirou sem discutir, sem baixar a cabeça demais. Em um impulso estranho, ele ligou para o gerente do restaurante. A faxineira. Qual o nome dela? Helena, senhor. Trabalha aqui há 3 anos. 3 anos? Sim. Nunca teve uma reclamação, sempre chega antes de todo mundo. Eduardo desligou o telefone sem dizer mais nada. Pela primeira vez em muito tempo ele se perguntou se tinha ido longe demais. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo como sempre. O restaurante ainda estava vazio. E o som do pano no chão ecoava pelo salão luxuoso. Ela não sabia se continuaria ali. Não sabia se seria demitida. Mas decidiu algo importante. Não deixaria aquele episódio mudar quem ela era. Enquanto limpava uma das mesas, encontrou um pequeno papel dobrado esquecido por um cliente da noite anterior. Era um desenho infantil. Um pai segurando a mão de uma filha. Helena sorriu de leve. Aquilo trouxe à memória seu próprio pai que dizia: "Filha, caráter vale mais que qualquer título." Ela respirou fundo e continuou trabalhando. Pouco antes da abertura do restaurante, Eduardo entrou silenciosamente no salão. Sem terno, sem postura de empresário poderoso, Helena não percebeu de imediato. Até ouvir: "Ah, bom dia." Ela se virou. O coração acelerou. "Bom dia, senhor." Houve um silêncio curto, mas profundo. Eduardo olhou ao redor, depois para ela. "Ontem, eu não fui justo." Helena não respondeu, apenas aguardou. "Eu queria entender. Quem é você de verdade?" Ela engoliu seco. "Eu sou alguém que trabalhava aqui, senhor." Eduardo respirou fundo. Não, ninguém é só alguma coisa. E naquele instante algo começou a mudar. Eduardo ficou ali parado por alguns segundos depois da resposta de Helena. Ele era um homem acostumado a mandar, decidir, cortar. Mas diante dela algo era diferente. Não havia bajulação. Não havia medo exagerado. Só verdade. Helena voltou ao trabalho, mas as mãos tremiam levemente. Não pelo empresário, mas porque, pela primeira vez, alguém poderoso parecia querer enxergar além do uniforme. Enquanto limpava os talheres, a mente dela viajou para longe. Para um tempo em que ainda acreditava que esforço sempre era reconhecido, Helena começou a trabalhar cedo. Muito cedo. A mãe adoeceu quando ela ainda era adolescente. O pai já havia partido. Não havia escolha. Ela estudava à noite, trabalhava de dia e limpava casas nos fins de semana. Sonhos ela tinha, mas guardava todos numa gaveta invisível do coração. Não porque desistiu, mas porque a vida não esperou. E com o tempo Helena aprendeu uma lição dura. Nem todo mundo que trabalha duro é visto. Eduardo voltou ao escritório naquele mesmo dia, mas não conseguiu se concentrar. Planilhas abertas, números subindo, lucro garantido. Mesmo assim, um vazio estranho crescia por dentro. Ele lembrou do próprio pai, um homem simples, dono de um pequeno bar, que dizia: "Filho, trate bem quem te serve. Você nunca sabe quem está segurando o mundo nas costas." Eduardo ignorou esse conselho por anos, até aquele dia. No fim do expediente, Helena se preparava para ir embora quando ouviu novamente: "Helena." Ela se virou. Eduardo estava ali, com uma xícara de café na mão. "Você aceita?" perguntou, estendendo a xícara. Ela hesitou. "Aceito, sim." Eles se sentaram, não como chefe e funcionária, mas como duas pessoas. Eduardo perguntou: "Você gosta do que faz?" Helena respirou fundo. "Gosto de fazer bem feito, mas não é isso que eu sou." Aquela frase atravessou Eduardo como um choque silencioso, porque ele percebeu que havia passado a vida inteira definindo pessoas pelo cargo. Helena completou com a voz firme, mas doce: "A gente não escolhe de onde vem, mas escolhe como trata os outros." Eduardo abaixou os olhos. Nenhuma reunião de negócios tinha ensinado aquilo. Nenhum curso caro, nenhuma fortuna. Só uma faxineira, com uma dignidade que dinheiro nenhum comprava. Na manhã seguinte, Helena chegou ao restaurante como sempre. Uniforme simples, cabelo preso, postura discreta, mas algo no ar estava diferente.
Os funcionários cochichavam mais do que o normal. Os garçons evitavam comentários. O gerente parecia nervoso. Helena sentiu aquilo no corpo antes mesmo de entender com a mente. Eduardo ainda não havia chegado. Mas sua presença parecia ocupar cada canto do restaurante. Era como se o lugar estivesse esperando algo. Ou alguém. Helena começou sua rotina. Limpar mesas, organizar o salão, recolher copos esquecidos. Mas a cada passo sentia olhares. Não de deboche, não de desprezo, de curiosidade. E isso incomodava mais do que a indiferença. Por volta do meio-dia, Eduardo entrou. Mas não entrou como de costume. Sem telefone na mão, sem pressa, sem aquele olhar distante de quem manda. Ele parou no centro do salão. Observou tudo. E todos. Depois caminhou lentamente até a área dos funcionários. O gerente tentou acompanhá-lo nervoso. Eduardo levantou a mão. Silêncio. Todos pararam. Helena sentiu o coração acelerar. Eduardo respirou fundo antes de falar. Eu quero mudar algumas coisas aqui. A frase caiu como um peso invisível. Este restaurante sempre foi conhecido pela elegância, pelo luxo, pela aparência. Ele fez uma pausa. Mas esquecemos algo essencial: respeito. Alguns funcionários abaixaram a cabeça. Outros se entreolharam. Helena permaneceu imóvel. Eduardo então olhou diretamente para ela. Não como quem julga, mas como quem reconhece. Ontem eu ouvi mais verdade numa conversa simples do que em anos de reuniões. Helena sentiu os olhos marejarem, mas segurou. Ela não queria chorar ali. Nunca quis ser vista como fraca. Eduardo lembrou de quando o pai limpava o próprio bar depois de fechar. Lembrou das mãos calejadas, do orgulho silencioso, e percebeu que, em algum ponto da vida, trocou valores por status. Ele concluiu. Aqui ninguém é invisível. Não houve aplausos. Não houve comemoração. Mas houve algo mais raro. Consciência. Helena voltou ao trabalho. Mas agora com um peso diferente no peito. Não de humilhação, de expectativa. Ela não sabia o que aquilo significava. Não sabia se algo realmente mudaria. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que sua história estava prestes a virar uma página. Naquela noite, Helena foi para casa pensando em tudo o que viveu. Eduardo também. 2 mundos diferentes. 2 histórias distantes. Unidas por uma verdade simples. Ninguém é pequeno demais para ensinar uma grande lição. E o que ainda estava por vir. Ia tocar fundo onde mais doía. Naquela noite, o restaurante fechou mais cedo. As luzes foram apagadas uma a uma. E o silêncio tomou conta do lugar onde tantas pessoas haviam sido servidas, mas onde nem todas tinham sido vistas. Helena ficou por último, como sempre. Varreu o chão com calma. Recolheu o balde. Passou um pano na última mesa. Quando estava prestes a sair, ouviu passos. Virou-se. Era Eduardo. Ele estava sem o paletó, sem o ar de empresário poderoso. Apenas um homem. Ah, Helena. Ela parou. Eu pensei muito no que aconteceu. Ela assentiu sem saber o que dizer. Ah, sabe o que mais me doeu? Ele continuou. Perceber que eu me tornei alguém que eu prometi nunca ser. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era honesto. Helena respirou fundo. Eu não fiquei triste pelo que o senhor disse. Fiquei triste porque aquilo acontece todos os dias. Comigo e com muita gente. Eduardo fechou os olhos por um instante. Aquilo doeu mais do que qualquer crítica. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Eduardo reuniu todos os funcionários. Anunciou mudanças reais. Treinamentos de respeito e empatia. Novas lideranças. Voz para quem nunca teve. E então fez algo que ninguém esperava. Ele pediu que Helena ficasse, mas não como faxineira. Como supervisora da equipe de limpeza com salário justo, respeito e dignidade. Helena não chorou. Ela sorriu, porque aquela vitória não era só dela. Era de todos que já foram humilhados em silêncio. Eduardo aprendeu que sucesso sem humanidade é vazio. Helena mostrou que dignidade não se perde, mesmo quando tentam arrancá-la. E aquele restaurante, antes conhecido pelo luxo, passou a ser lembrado por algo maior. Humanidade. Talvez você que está assistindo já tenha sido tratado como invisível, ou talvez sem perceber,
já tenha feito alguém se sentir assim. Essa história não é sobre dinheiro, nem sobre poder. É sobre lembrar que todo ser humano merece respeito, independente do uniforme que veste. Se essa história tocou o seu coração e te fez refletir sobre como tratamos as pessoas todos os dias, não deixe esse sentimento passar em branco. Aqui a gente acredita que histórias assim podem mudar olhares, atitudes e até destinos. Se junte a nós. Se inscreva no canal e caminhe com a gente nessa missão de espalhar mais empatia, mais respeito e mais humanidade pelo mundo. Você faz parte disso, e a próxima história pode falar diretamente com você.